Venezuela convoca uma reunião de emergência com o Brasil depois de críticas de Lula ao regime de Nicolás Maduro. A gente tem também a inteligência francesa demonstrando uma grande preocupação e pedindo medidas extremas contra o terror, tranã, que pode acontecer nas Olimpíadas da França, vamos entender aqui exatamente como, e falar um pouquinho também sobre o maior ataque, pelo menos nos últimos meses, que Israel fez contra a Síria, buscando membros e tropas do Hezbollah. Vai lembrar, pessoal, que Israel garantiu que a sua posição geopolítica, sua posição militar, em relação ao Líbano, em relação ao Hezbollah, está mudando e não será mais só de defesa, mas também de ataque. Vamos eliminar essa organização. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre a Rússia, que garante que tem provas que a Ucrânia ia pagar os terror que fizeram os ataques ali na Rússia, vamos entender como, e falar um pouquinho também sobre as discordâncias, enfim, né, no último dia, na reunião Brasil e França, Macron e Lula, dando a entender que o Brasil não apoiará a Ucrânia, enquanto Macron dá uma indireta acerca do convite do Putin para a reunião do G20. Falar um pouquinho também sobre a Rússia, que defendendo a Coreia do Norte, veta um órgão de fiscalização de aplicações de sanções contra a Coreia do Norte, alegando que os Estados Unidos desestabilizam a Ásia e sufoca Kim Jong-un. O que será que está rolando, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e caso você queira ter acesso à plataforma mais completa e melhor, galera, de verdade, tá muito boa e muito baratinha também, que é a plataforma Esfera, a maior plataforma de ciências humanas, geografia, geopolítica e atualidades do Brasil. Link na descrição. E também, galera, se você quiser apoiar financeiramente aqui o canal, para a gente continuar produzindo conteúdos diários, sempre com bastante informação para vocês, seja membro ou faça uma eventual contribuição via chave Pix. Tamo junto? Galera, se não puder, se não quiser, sem problemas, seu like e engajamento já tá sensacional. Então, bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bem relevante aí, ó. Primeiro ponto importante está acerca das eleições venezuelanas, que a gente já comentou nos vídeos passados, então vou passar bem rapidinho aqui para vocês. Maria Corina Machado, que era a grande líder da oposição, eleita com mais de 90% dos votos nas prévias, está impedida de concorrer porque é a favor da privatização da PDVSA e das sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela. Isso já é considerado um pouco antidemocrático na minha visão, já que ela não é uma presa por motivos de corrupção ou coisa que o valha, somente pelos seus posicionamentos políticos. Ela indicou uma sucessora, uma pessoa para representar também a oposição, que era a Corina Iores, e ela também foi impedida de concorrer, e aí com uma justificativa bem frágil, de questões burocráticas, que não deu tempo de registrar e por aí vai. Nisso, o Brasil, que buscava ser um mediador, um intermediador, poxa, a Venezuela está tentando respeitar o Acordo de Barbados, a Venezuela prometeu que países poderão fazer vistorias internacionais, até o Brasil não comprou essa narrativa e falou, poxa, a situação na Venezuela é preocupante, e o Itamaraty emitiu uma nota colocando que não entendeu por que a Corina Iores, professora universitária de 80 anos, que representaria a oposição, não poderia concorrer às eleições. A Venezuela respondeu essa nota, falando que o Brasil teve uma postura intervencionista, parecia uma nota emitida pelos Estados Unidos e que mostra um total desconhecimento da Venezuela. O Itamaraty não respondeu essa publicação dos venezuelanos, mas o Lula, em reunião com Macron, ele deixou bem claro que ele vê a situação na Venezuela como extremamente preocupante e fala que a democracia está em risco no país. Ou seja, o nível de tensão está aumentando. E como eu falei para vocês, o Brasil, ele, além da importância que tem como membro dos BRICS, como país que é presidente do G20, ainda é uma liderança sul-americana. Então, o Maduro, ele tinha quase como se fosse um porto seguro, entre aspas, do Brasil, que vendo todos esses, vamos colocar entre aspas, deslizes democráticos da Venezuela, ainda insistia que a Venezuela era um país que precisava conversar, não vamos aplicar sanções, a Venezuela está buscando retomar a democracia e por aí vai. Com o Lula se afastando, professor, mas ele não se afastou de fato, ele ainda apoia o Maduro e tal. Galera, de verdade, na diplomacia, a fala muitas vezes importa mais do que a pessoa pensa por dentro, até porque você não sabe exatamente o que ele pensa, né? Então, diplomaticamente, o Brasil, tanto pelo seu chefe de Estado, que é o Lula, como também pelo Itamaraty, demonstrava insatisfações com o regime venezuelano.
a Venezuela mostrando ou demonstrando preocupação que isso poderia isolar ainda mais o país no cenário geopolítico, convocou Celso Amorim, que é o nosso assessor especial das relações exteriores, para ter uma reunião com o embaixador da Venezuela aqui no Brasil, para tentar explicar por que a Corina Yoris e a Maria Corina Machado não vão poder participar do pleito. Penso eu, tá? Que essa demonstração pública do Brasil e de várias outras nações também que criticaram a postura venezuelana, mas principalmente do Brasil, que sempre tentou demonstrar o apoio, acendeu um sinal de alerta para o Nicolás Maduro. Eu, na minha concepção, tá? O que eu acho deixa de ser informação, passa a ser aqui opinião. Eu via que o Nicolás Maduro, ele realmente estava disposto a tentar se aproximar, visto que, principalmente, Europa e Estados Unidos estavam precisando de petróleo mais barato em plena guerra Rússia-Ucrânia. Então, meio que uniu o útil ao agradável. Quando Maduro percebeu que a Maria Corina Machado era a grande favorita, as pesquisas indicavam mais de 50% dos votos, contra pouco mais de 20% do Nicolás Maduro, ele impediu ela de concorrer, afastando durante 15 anos, e também a sua sucessora, a Corina Yoris, visto que ele poderia sair, largar o cargo. E aí teve que comprar uma briga, abandonar o Acordo de Barbados. Você concorda com essa minha opinião? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, pessoal, que movimentou bastante, está ligado à inteligência francesa, que convocou uma reunião com o ministro do interior da França para garantir que as Olimpíadas francesas estão em risco de terror, né? Isso tem muito a ver, inclusive, com o ISIS, o mesmo grupo que foi responsável, segundo eles mesmos e grande parte da mídia internacional, pelos ataques que aconteceram à casa de eventos lá na Rússia, o Crocus City Hall, né? Por quê? O ISIS, por mais que ele tenha feito o ataque à Rússia, vai lembrar, não é que ele é contra os russos. O ISIS, ele é contra qualquer um que seja sunita moderado, qualquer xiita, qualquer cristão, qualquer judeu, qualquer um que não seja ligado à vertente sunita, que acredita que a grande solução, pelo menos para aquela região do norte da África, Oriente Médio e sul da Europa, seja governado por um califado. É isso que o ISIS acredita. E principalmente em potências mais intervencionistas, como, por exemplo, são os franceses, é óbvio, principalmente assim no Oriente Médio, Norte da África, tudo tal, os ataques eles foram mais significativos, tanto na Inglaterra como principalmente na França. Como as Olimpíadas serão na França, a gente sabe que com a volta, na verdade eles nunca assumiram de fato, né? Mas com os atentados que aconteceram na Rússia, com outros atentados dos lobos solitários. Lobo solitário é aquele cara que admira a ideia, mas não tem uma ligação concreta com a organização. Recentemente, na Torre Eiffel, a gente teve inclusive um ataque de um lobo solitário. Ou seja, um cara que aparentemente não tinha ligação direta com o ISIS, mas admirava os ideais e fez um atentado em nome dessa organização, tá? Por conta disso, a gente já teve uma revisão no formato de abertura dos Jogos Olímpicos, já que estava combinado que ia ser um desfile de todos os atletas pelo Rio Sena, com enorme número de espectadores, para assistir esse desfile, e a gente já teve um aumento do nível de alerta da França para nível máximo, colocando que existiram movimentações estranhas em países como Quirguistão, Turcomenistão e Tadiquistão nos últimos dias, e essas movimentações podem ter ligação com as Olimpíadas que começarão num futuro próximo no continente europeu, tá? Ou seja, pessoal, segundo a França, tá? Carros-bomba que podem ser ativados à distância, dentre outras formas de ataque, vão ser uma temática, vão ser um dos objetivos dessas organizações. A França até pediu ajuda da Polônia, que já demonstrou que vai apoiar os franceses, para tentar combater. Mas eu diria, que Olimpíada na França, ISIS retomando o protagonismo, com um atentado ali na Rússia, olha, as chances de acontecer alguma coisa significativa nas Olimpíadas são relativamente importantes. Outro ponto, pessoal, importante está ligado ao maior ataque, pelo menos das últimas semanas, dos últimos meses, que Israel fez contra a Síria. Vai lembrar que Israel e Síria já não são amigos, existem áreas de disputa entre os dois, como, por exemplo, as colinas do Golã, desde a Guerra dos 6 Dias, mas principalmente o governo do Bashar al-Assad, ele, ditador da Síria, ele é um aliado do regime iraniano, é um aliado do Hezbollah e aliado de outros membros chamados ou autodenominados de Eixo da Resistência, que prometem combater o Ocidente, Israel e qualquer tipo de organização que apoie os israelenses. Dentro dessa organização, desse Eixo da Resistência, a gente tem o Hezbollah,
que é um partido político e também é um grupo armado que atua no Líbano, principalmente como um partido político, mas também tem braços em outros países. Nas últimas semanas, na verdade desde o dia 7 de outubro, né, do ano passado, mas assim, nas últimas semanas principalmente, o Hezbollah e Israel começaram a trocar agressões de uma maneira um pouco mais forte, mais significativa. Israel já anunciou que chegou a fazer ataques no Líbano a 100 quilômetros da fronteira. Para quem não sabe, o Hezbollah, ele é um grupo que ele vai surgir depois da Revolução Iraniana de 1979, quando também Israel faz uma operação no sul do Líbano, durante a Guerra Civil do Líbano, ou como Israel chama, a Operação Paz na Galileia. Vai surgir uma milícia que vai ser influenciada pelo regime iraniano, pelo regime xiita dos ayatollahs, para ser uma espécie de representação do Irã no sul do Líbano. E eles conseguem, galera, com as suas dificuldades, claro, né? Expulsar a parte dos israelenses do sul do Líbano. Nisso, eles se fortalecem tanto quanto um grupo armado como com um partido político. Então entendam, professor, Israel é rival do Líbano? Eu diria que assim, relações ótimas os dois não têm. Tem disputas de área de pesca, áreas de fronteira, as fazendas Shiba, mas a grande preocupação de Israel não é exatamente com o Líbano, e sim com o Hezbollah, que hoje é um partido político e uma milícia, um grupo armado que atua no Líbano. Tanto que Israel fala, olha Líbano, eu não gostaria de atacar vocês, mas como vocês dão anuência para a existência do Hezbollah, que é um grupo que pede a destruição, a eliminação do Estado de Israel, eu vou atacar o Hezbollah e vou atacar também o Líbano. Então as agressões no norte de Israel e sul do Líbano, elas são constantes. Israel, que já não gosta da Síria, não gosta do eixo da resistência e tem preocupações com o crescimento dos ataques do Hezbollah, fez uma operação na Síria, na região de Alepo, principalmente contra membros do Hezbollah. Segundo eles, tá? O objetivo era atacar mísseis, foguetes, também posições estratégicas do Hezbollah. A gente teve um ataque aéreo que aconteceu a partir de Israel e que contou, galera, segundo a agência Reuters, com 33 sírios mortos e 5 libaneses. Inclusive, o Galan, que é o responsável pela defesa de Israel, ele deixou bem claro que ele vai atacar o Hezbollah em todos os lugares e, inclusive, alegou que Israel está mudando a sua política de defesa para agora passar a perseguir o Hezbollah. A gente vai aumentar os ataques no norte do país. Só que isso incomoda dois países bem significativos. Primeiro que é o Irã. Na verdade, o Irã, a gente já entendia mesmo, com uma liderança desse eixo da resistência, é natural que ele ficasse incomodado com os ataques ao Hezbollah. Eles anunciaram que feriu a soberania, que desrespeitou toda a questão, né, inclusive dos civis, alguns civis foram mortos ali na Síria, mas eu já diria que é um esperado, porque Irã e Israel são grandes rivais. Agora, quando a gente fala da Rússia, a Maria Zakharova, por exemplo, que é a representante, né, das relações exteriores, ela demonstrou uma grande insatisfação. E eu diria que Israel e Rússia têm um equilíbrio relativamente delicado, porque não se acusam um ao outro, pelo menos antes da guerra, né? Mas não se acusam um ao outro, mas têm amigos que são grandes inimigos. Um desses casos, por exemplo, é a Síria. O Bashar al-Assad é, de fato, um grande aliado do Putin, da Rússia. Então, a Maria Zakharova falou que essas agressões de Israel contra a Síria, um país soberano, alegando atacar membros de outro país, desrespeitam a pauta de soberania nacional e isso pode fazer com que alguma consequência negativa mais grave aconteça contra o país. Professor, você acha então que a Rússia vai defender o Bashar al-Assad contra Israel? Não acho que a Rússia vai pensar nisso nesse momento, tá? A Rússia tem preocupações muito maiores, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, e inclusive as movimentações do ISIS dentro do seu próprio país. Mas é fato que uma inimizade maior em relação ao Benjamin Netanyahu e o Putin pode acontecer com a motivação da Síria. Outro ponto, pessoal, que é bem importante, está ligado às declarações, pelo menos ali da Rússia. A gente falou um pouquinho sobre isso ontem, né? A Rússia falou que tem provas baseado na interrogatório dos suspeitos ali que foram presos, nos materiais que eles estavam carregando, nas transações financeiras que foram feitas, que a Ucrânia tem participação no atentado no Crocus City Hall, aquela casa de eventos de mais de 6 mil pessoas, em que a gente teve um atentado que matou até agora, né, os números falam ali mais ou menos em 130, 140 mortos.
Como eles estavam fugindo em direção à Ucrânia, o próprio Sergei Lavrov colocou que a Ucrânia era responsável. Vai lembrar que a Ucrânia não assume autoria, muito menos o Ocidente, e falam que, na verdade, os russos, eles sabiam que seriam atacados, porque os americanos avisaram os russos há semanas atrás, só que a Rússia preferiu não fazer nada para falar que os ucranianos eram co-participantes e agredir os ucranianos. Ou seja, uma guerra de narrativas, né? Quem de fato tá certo? Juro pra vocês que eu não sei, tá? Gostaria de saber, mas juro que eu não sei. Fato é, pessoal, que agora surgiram mais evidências, segundo a Rússia, que esses responsáveis pelos atentados que foram pegos ali em Briansk, próximo da Ucrânia, eles seriam pagos pelos ucranianos assim que eles chegassem no território. Ou seja, é nítido e evidente que a Ucrânia participou do atentado. Portanto, uma resposta mais efetiva deve acontecer no futuro próximo. Será? A gente teve também, pessoal, a finalização, né, da visita do Putin ao Brasil, aliás, do Putin não, perdão, do Macron ao Brasil. E como eu falei para vocês, olha, tudo muito bonitinho, né? Pacto militar, a França se comprometeu a de fato, construir o submarino de propulsão nuclear para o Brasil. Tendo bem claro, tá? Em troca do urânio brasileiro, a Ucrânia está com déficit, a França, perdão, está com déficit de urânio, porque o Níger, que tinha um governo mais aliado dos franceses, passou por um golpe ou uma revolução, depende da sua interpretação, que tirou um governo mais aliado da França, inclusive tropas americanas e francesas foram expulsas do país e colocou um governo mais pró-Rússia. Então a França, que tem grande parte da sua matriz energética de energia nuclear, precisa de urânio e esse acordo com o Brasil vem justamente nessa esteira, a gente vender ou, enfim, né, ter parcerias ali com a França a partir de a exportação de urânio para os franceses. E também os pactos da Amazônia, mais de 1 bilhão de euros, fotinho do Lula com Macron de mão dada, né? Toda aquela papagaiada, entre aspas, que existe quando tem visita de chefes de Estado. Só que eu falei para vocês, olha, nem tudo é mar de rosas. Por mais que tenha fechado a parceria política, tenha fechado também a parceria de investimentos na Amazônia, é fato que existem pontos de muita discordância. E principalmente o acordo do Mercosul-União Europeia e também a questão do apoio da guerra da Rússia e Ucrânia para quem cada um dos lados vai apoiar, era um ponto super relevante. E no último dia, galera, de fato aconteceu, né? A gente teve, por exemplo, uma pergunta feita diretamente ao Macron e ele deixou bem claro, olha, porque o Brasil é o presidente do G20. O Brasil vai convidar todos os membros do G20, inclusive a França e inclusive o Putin, a Rússia, para participar da reunião. Vai lembrar que isso vai dar um certo problema, porque o Brasil é signatário do Tribunal Penal Internacional, que considera o Putin como um criminoso de guerra. Então, supostamente, não é nem poder executivo, é a justiça brasileira, caso o Putin pise no nosso território, se ela respeitar o Tribunal Penal Internacional, teria que mandar o Putin para a Corte de Haia para ele ser preso. Não acho que o Brasil fará isso, claro, tá? Não acho. Mas também acho que o Putin vai acabar nem vindo para a reunião do G20. Mas enfim, né? E aí foi perguntado, poxa, Macron, e você concorda com a postura brasileira de convocar o Putin para o G20? Ele falou assim, olha, cada país tem que fazer o que deseja, o que acha conveniente. Se o Lula acha que vai ser produtivo convocar ele, que convoque. Isso o Macron falando, tá? Fiquei mais ou menos nesse mesmo dilema, claro que o momento era outro, sobre convocar o Putin para o G7. Como eu vi que teria muito mais rusgas, rachas, do que união, eu preferi naquele momento não convocar ele exatamente para a reunião. Agora, se o Brasil acha que ele vai mais construir do que desagregar, que convide. Deixando bem claro, eu não convidaria. Isso palavras do Macron, tá? Assim, galera, de verdade, fazer uma espécie de relação entre o G7 e o G20 é bem, eu diria, agir de má fé, né? Por quê? Porque o G7 é uma organização que a Rússia não faz parte. Até fazia parte do G8, mas depois que a Rússia invadiu a Crimeia, ela foi expulsa da organização. O G20 é uma organização que a Rússia faz parte. A União Europeia é uma rival da Rússia. O Brasil não tem rivalidades com os russos, por exemplo. Então, assim, fazer a relação entre, não convidei para o G7, o Brasil talvez não deveria convidar também para o G20, para mim não é uma coisa muito lógica, tá? Você pode não convidar talvez por outros motivos. A gente pode até fazer um vídeo discutindo se o Brasil deveria ou não convidar, mas não porque, né, fazer uma correlação com o G7. O Brasil, em contrapartida, anunciou que a gente não toma lado porque a gente acredita ainda na paz e nas negociações. Ele até fez uma espécie de análise, o Lula, falando que ele recusou, por exemplo, um convite para fazer a operação militar no Iraque em 2003, depois que o Bush, né, criou a doutrina Bush e tal, e fez a invasão tanto ao Afeganistão em 2001 como ao Iraque em 2003.
ainda deixou claro que o Brasil está a tantos mil quilômetros e não tem por que ter todo esse nervosismo que a França tem. E aí, jeito Lula de ser, né? Fala assim, olha, eu sou um cara que penso muito na desigualdade. A gente já tem uma guerra travada aqui no Brasil, que é a guerra contra a desigualdade. Eu não posso despender esforços para lutar uma guerra lá no território europeu contra países que eu conversei, Zelensky e Putin, sendo que existe uma guerra a ser travada aqui no território brasileiro. Ou seja, na prática, eu diria que ficou um climão meio chato, tanto na relação acordo Mercosul-União Europeia, tá? Quanto também na questão do apoio entre Rússia e Ucrânia. A França falou que também é um país que acredita na paz, mas que não pode demonstrar fraqueza caso os russos partam para a agressiva num futuro próximo. E para finalizar, pessoal, a gente teve também a Rússia vetando uma resolução na ONU. Pois é, existe uma resolução que ela regulamenta as sanções que serão aplicadas à Coreia do Norte por conta dos mísseis e por conta dos seus testes nucleares. A Coreia do Norte, que fez seu primeiro teste nuclear lá em 2006, ela foi alvo de sanções do Conselho de Segurança da ONU e existe um órgão de fiscalização que fica fiscalizando a aplicação dessas sanções. A Rússia, que recentemente, na verdade o Putin, né, recebeu o Kim Jong-un e a gente teve um acordo ali, munições, artilharia, equipamento para os russos e tecnologia, principalmente de satélite, para os norte-coreanos. Até por isso a Coreia do Norte conseguiu desenvolver bastante o seu satélite espião. Foi uma troca importante e a Coreia do Norte prometeu dar um apoio irrestrito para a Rússia na luta contra o Ocidente. Por conta disso, a Rússia agora alegou que os Estados Unidos eles aumentam constantemente a tensão na Ásia e só querem estrangular a Coreia do Norte. Por isso, vetou essa resolução e agora ficará muito mais difícil fiscalizar a aplicação das sanções contra os norte-coreanos. É o que eu sempre falo, a bipolarização, a divisão global está aumentando. E aí, pessoal, se você fosse o chefe da diplomacia brasileira, de qual lado você ficaria? Do lado russo ou chinês, né? Do lado americano, da União Europeia, ou em cima do muro? Deixa nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.